Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar da Glassdrive sobre o tema do ADAS, um tema sempre importante para a segurança rodoviária. O meu nome é Vasco Azevedo, sou o gestor da rede Glassdrive e vamos fazer este webinar em parceria com a ANECRA, que vamos ter aqui a presença do engenheiro Filipe Teixeira, do qual agradeço desde já a sua colaboração para estar aqui a partilhar o seu conhecimento sobre este tema tão sensível. Ele é diretor de projetos da ANECRA e vamos começar aqui uma conversa de perguntas, de partilha de conhecimentos e depois, no final, teremos aqui uma sessão de perguntas abertas a quem quiser, fizermos perguntas sobre este tema do ADAS. Boa tarde, engenheiro Filipe, como está? Boa tarde, Vasco Azevedo, boa tarde a todos, obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado pela sua presença, engenheiro. Vamos começar aqui por esta conversa, porque esta questão da legislação, que muitas vezes ela é importante para o desenvolvimento da segurança e, nomeadamente, da segurança rodoviária, nomeadamente no ADAS, e aqui a União Europeia tem tido um papel importante. Que alterações ou que legislação é que tem mudado e que tem tido impacto no mercado? O ADAS é uma sigla inglesa que basicamente significa Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor. No fundo, são sistemas que ajudam o condutor, seja a evitar acidentes, a conduzir de uma forma mais económica, mais segura. Podem ser avisos que surgem ao condutor, podem ser também algumas ações que o veículo realiza. Embora a expressão ADAS seja relativamente recente em termos do conhecimento geral, na realidade há muitos sistemas que também podem ser incluídos no ADAS e que já existem nos automóveis há muito tempo. Não é? Por exemplo, o ABS, os avisos para termos o cinto de segurança colocado, o controle da pressão dos pneus e assim sucessivamente. Não é? Portanto, de uma forma progressiva, os sistemas ADAS têm sido incorporados nas viaturas e cada vez as viaturas têm mais sistemas ADAS. Em termos de legislação, digamos assim, o aspecto mais novo, que agora se torna mais visível, é um regulamento europeu, o 2144 de 2019, que tornou obrigatório que as viaturas, os automóveis, tivessem um conjunto de sistemas ADAS incorporados. Houve um primeiro marco em julho de 2022, que novos modelos tinham que passar a ter alguns sistemas. A partir de 7 de julho de 2024, todos os veículos novos que são vendidos têm que ter, então, esses sistemas incorporados. Não é? São sistemas desde o limitador de velocidade inteligente, é? que inclui também o reconhecimento dos sinais de trânsito, o assistente para nos manter na faixa de rodagem, a travagem automática de emergência, a detecção de fadiga e de distração do condutor, a detecção de alcoolemia, também o alerta de tráfego à retaguarda e uma pequena caixa negra que registra ali alguns segundos quando ocorre um acidente. Esta é uma fase de outras que vão continuar, não é? Em julho de 2026, em janeiro de 2029, haverá outras fases que entram em implementação e também aqui há algumas pequenas diferenças quando falamos de ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias, não é? Ou pesados, não é? Chamados autocarros ou caminhões. Muito bem, tudo muito relacionado com a redução da sinistralidade, que é o grande objetivo da União Europeia. Quais são os objetivos da União Europeia com a redução de sinistralidade, com a aplicação destas tecnologias? Em 2020, a União Europeia fez um estudo e publicou um estudo. Nesse ano, houve cerca de 25 mil mortes na estrada e 135 mil feridos graves, que é um número muito expressivo. Não é? Como disse, a Comissão Europeia publicou um documento que chamou a Visão Zero e o objetivo da Comissão Europeia é, em 2050, ter 0 mortes e 0 feridos graves em acidentes nas estradas europeias. Este é um objetivo para daqui a 25 anos, digamos assim, mais ou menos, não é? Na verdade, 26. Há aqui um objetivo intermédio em 2030, portanto, cerca de 5, 6 anos, de reduzir estes números em 50%. Para conseguir isto, existem vários aspectos a ter em consideração e um deles tem a ver com viaturas mais seguras. É aqui que entram os sistemas ADAS, não é? Há estudos que sugerem que os sistemas ADAS
possam, até 2038, salvar 25 mil vidas e 140 mil feridos graves na Europa, e por isso houve uma série de obrigações que já foram estabelecidas, não é? Já falei disso há pouco, e paralelamente também a Comissão Europeia procurou de alguma forma influenciar este movimento aqui também de outras formas, não é? Por um lado, os testes Euro NCAP que são bastante conhecidos, não é? Para uma viatura ter as 5 estrelas é preciso ter um determinado conjunto de sistemas ADAS e alguns estudos feitos, por exemplo, houve um estudo que concluiu que uma viatura que tem 5 estrelas num estudo, portanto, na Euro NCAP, tem um risco 68% mais baixo de morte e 23% mais baixo em termos de feridos graves do que uma viatura que seja classificada só com 2 estrelas. Não é? Portanto, também aqui, não numa vertente estritamente legislativa, mas também de alguma forma de sensibilizar o condutor para ter viaturas mais seguras. Além disso, também há um incentivo por parte da Comissão Europeia para que haja uma maior incorporação de sistemas ADAS. Não é? Este é um aspecto de tal forma importante para a Comissão Europeia que até tem feito alguns estudos para avaliar até que ponto seria possível o chamado retrofit. Não é? Portanto, modernizar, sobretudo, autocarros e caminhões, para eles passarem a ter alguns sistemas ADAS, não é? Mas também são estudos. Sim, é verdade, mas são objetivos ambiciosos, mas muito proveitosos para a sociedade. E nesta questão dos acidentes, vem sempre aquela velha questão do erro humano, de atribuir a culpa ao humano, e aqui os sistemas ADAS vão ser importantes também para combater e reduzir esta sinistralidade, não acha? Claro que sim, não é? Pronto. Há diversos estudos sobre o peso do erro humano no acidente automóvel. Alguns estudos atribuem até mais de 90% dos acidentes a erros humanos e só 5% a problemas com o funcionamento dos veículos, não é? Naturalmente, os fatores que levam ao erro humano são diversos. Por exemplo, se estivermos a falar da distração por causa de usarmos o telemóvel ou o smartphone, ou então, em alguns casos, usarmos alguns sistemas que estão de infotainment, que estão nos automóveis, e nesse aspecto um estudo americano de 2016 chegou à conclusão que o risco de se envolver num acidente aumenta 12 vezes quando estamos a marcar um número de telefone, enquanto conduzimos, e aumenta 6 vezes se estivermos a mandar uma mensagem, seja de texto, seja WhatsApp ou algo similar. Não é? E, portanto, a distração, a conclusão deste estudo foi que a distração é responsável por 10 a 30% dos acidentes rodoviários. Não é? Inclusivamente, aqui na vizinha Espanha, em 2017, as autoridades chegaram à conclusão que as distrações já eram um fator de risco mais elevado para causar acidentes do que o excesso de velocidade ou até mesmo o excesso de álcool. Se quisermos falar de um outro exemplo, por exemplo, da fadiga ao volante, aqui neste caso um estudo da União Europeia chegou à conclusão que a fadiga é responsável por 15 a 20% dos acidentes graves e que um condutor cansado tem um risco de acidente de quase 30% mais do que um condutor que não esteja cansado. Não é? Portanto, há realmente aqui uma margem muito grande que são os erros que cometemos, não é? Enquanto condutores, e para diminuir, não é? Para contrariar, para tentar de alguma forma mitigar os erros humanos, é aqui que os sistemas ADAS podem ter um papel muito significativo. Muito bem, informação muito curiosa e importante. Esses dados dos Estados Unidos, da distração, realmente são muito importantes e temos conhecimento deles. E agora temos falado do ADAS, mas isto, falamos da tecnologia, tudo, mas isto no seu essencial, pode-nos explicar como é que funcionam os sistemas ADAS de uma forma simples e clara? Portanto, os ADAS, não é, como o nome indica, existem para ajudar o condutor, não é? Se pararmos e pensarmos, não é? Qualquer um de nós, veja melhor ou veja pior, à noite não vemos bem, não é? Ou vemos pior do que vemos de dia. A nossa visão nunca é uma visão a 360 graus e podemos continuar aqui com exemplos, não é? No fundo, o ADAS vai tentar, de alguma forma, completar aquilo que nós não conseguimos ver ou que não conseguimos ver em todas as circunstâncias. Não é? Portanto, o ADAS, para recolher informação, tem um conjunto de sensores, não é? Podem ser câmaras, podem ser sonares, lidares, radares. Eles recolhem um conjunto de informação daquilo que se passa à volta do veículo, seja numa dimensão ou numa distância mais próxima e mais aproximada, seja numa distância até maior,
e depois tem um conjunto de centralinas, não é? Portanto, processadores de sinal, que tratam essa informação em conjunto e que depois identificam quais são os perigos à volta e, nos casos, avisam o condutor, noutros casos, intervêm mesmo na condução para garantir a segurança, não é? Portanto, uma travagem de emergência, não é? O automóvel toma conta daquilo que se está a passar, não é? E sobrepõe-se ao condutor, não é? Se estivermos a falar, por exemplo, de um sensor da pressão dos pneus, provavelmente aparece uma luz no tablier e o carro não para por causa disso, não é? Portanto, conforme o sistema em si, aquilo que vai agir e vai informar ou agir mesmo em relação ao que o veículo está a fazer. Muito bem. E os ADAS está-se a tornar cada vez mais omnipresente nos carros. Que existe algum estudo, alguma perspectiva que vai ser a evolução do ADAS presente nos carros aqui, principalmente na Europa? Pronto, o ADAS, como referi, não é? Embora haja agora esta legislação que entra em vigor, na realidade já existem sistemas ADAS nas viaturas há algum tempo, não é? Por exemplo, um estudo de 2021 chegou à conclusão que 56% das viaturas novas que eram vendidas na Europa já tinham pelo menos um dos que podemos chamar sistemas ADAS e concluiu que, ou previu que, em 2030, metade do parque circulante teria sistemas ADAS, não é? Com a legislação que entrou em vigor agora, com esta nova fase que se aplica agora a partir de julho de 2024, a perspectiva da Comissão Europeia é, uma vez que a idade média do parque são cerca de 10 anos, daqui por 10 anos a maioria do parque que circula nas estradas europeias terá os sistemas ADAS. Muito bem. E quando é que devemos calibrar estes sistemas ADAS? Em que situações é que é necessário e recomendável fazer a calibração? Portanto, uma vez que o ADAS trabalha com sensores, não é? E com programas que identificam e que interpretam as mensagens desses sensores, no fundo, qualquer situação que haja substituição de sensores, não é? Do local onde os sensores estão instalados, atualizações de software ou até algumas alterações das características da viatura, são situações em que devemos calibrar o ADAS, não é? Sendo um bocadinho mais específico em termos de exemplo, se pensarmos, muitos sistemas ADAS usam câmaras que estão montadas ou no para-brisas ou atrás do para-brisas, por isso, se substituirmos o para-brisas, com certeza essas câmaras têm que ser recalibradas para o sistema funcionar em boas condições. Se houver um acidente, especialmente um acidente que envolva para-choques da frente, para-choques de trás, cada vez mais sistemas ADAS ou estão incorporados nos para-choques ou estão muito próximos e, portanto, pode haver também necessidade de haver calibração. Em algumas situações que haja alinhamento de direção, pode haver necessidade de calibrar os sistemas ADAS. Se fizermos uma intervenção na suspensão, na direção, se, por exemplo, alterarmos o diâmetro dos pneus e dessa forma alterarmos a altura que a viatura tem, também é necessário fazer essa calibração. E se houver atualizações de software que tenham impacto no sistema ADAS, naturalmente são situações, não? Sem ser exaustivos, são, digamos assim, mais exemplos, não é? Mas já são bastante amplas na manutenção do automóvel, já não é só em alguns casos. E porquê é que é tão importante realizarmos esta calibração? Não é só... tem que funcionar tudo, não é? Okay. Portanto, a questão principal e central aqui é a segurança da viatura, não é? O ADAS, no fundo, é um caminho que estamos a percorrer para um dia poder haver viaturas autónomas, não é? Neste momento as viaturas ainda não são autónomas, mas o ADAS é uma grande ajuda ao condutor, não é? Naturalmente, conseguimos entender a importância de haver uma correta calibração se pensarmos, por exemplo, que estamos a aproximar-nos de uma passagem de peões, não é? Uma passadeira, conforme queiramos chamar, é completamente diferente pararmos antes da passadeira, não é? Ou pararmos em cima da passadeira, não é? Sobretudo se é uma situação imprevista e em que por exemplo, o sistema de travagem de emergência que entra em ação. Portanto, a questão da segurança é realmente a questão principal, não é? Portanto, queremos que o sistema esteja calibrado para medir corretamente e para agir no momento certo, não é? Para não haver acidentes que tenham um impacto negativo em quem está na viatura, em quem está à volta, não é? Sejam outros veículos, sejam peões. Há também aqui questões que têm a ver com normas, não é? Sejam normas dos fabricantes das viaturas
sejam normas também legais que têm que ser respeitadas, e o ADAS tem aqui também uma componente, se quisermos, que não é estritamente de segurança, que é mais de ajuda à condução, não é? Muitos, se calhar, conduzimos viaturas que têm cruise control e alguns o cruise control adaptativo, e para podermos usar um cruise control adaptativo, não é? Eventualmente até conjugado com um limitador de velocidade automático, isso torna uma viagem muito mais agradável se funcionar bem, não é? Se não funcionar bem, temos simplesmente que desativar e o condutor tomar conta de tudo. Estamos sempre a falar, tem sido referido aqui a questão da segurança, e quando falamos de segurança, lembramos sempre das inspeções periódicas obrigatórias, que são fundamentais para garantir a segurança e o bom funcionamento das viaturas. Neste momento, os sistemas ADAS ainda não são verificados. Acha que no futuro será um item a verificar, ou haverá essa necessidade? É bem provável que sim, não é? Se pensarmos por um lado, é algo que faz sentido, não é? É um sistema que envolve a segurança da viatura, como os travões, ou a direção, ou outros, não é? É também um componente obrigatório nos veículos e, neste caso, os sistemas ADAS, como mesmo sem sermos técnicos, conseguimos entender, não é? São sistemas complexos e sofisticados que não é difícil avariarem ou até descalibrarem, não é? Como também acontece com outros sistemas que compõem os automóveis, não é? Nesse sentido, por exemplo, o Comitê Internacional para as Inspeções a Veículos, que é uma entidade chamada CITA, fez um documento sobre este assunto e até chamou a atenção que às vezes um sistema ADAS até pode avariar no chamado um choque a baixa velocidade, não é? Portanto, encostamos o para-choques com mais força ou menos força, por exemplo, ao estacionar, sem nos apercebermos, até podemos estar eventualmente a pôr em causa o bom funcionamento dos sistemas ADAS, não é? Por outro lado, também, os sistemas ADAS, sendo sistemas complexos, são caros, não é? E pode às vezes haver aqui uma tentação de não reparar algo que não está a funcionar muito bem. Mas, para todos os efeitos, para poder ser verificado nas inspeções periódicas, tem que haver regulamentos específicos, não é? Para saber o que é que vamos verificar, como é que fazemos essa verificação, e é provável que venham a ser introduzidos, se calhar, sistema a sistema ou conjuntos de sistema de uma vez, não é? Também há aqui um último aspecto a ter em consideração, que também não é preciso levar em conta, que para podermos fazer uma verificação em ambiente de inspeção periódica de um sistema ADAS, podemos ter necessidade de aceder a dados técnicos que têm a ver com o software das viaturas, e aqui as marcas, a abertura que têm para partilhar alguns dados, conforme sabemos, há aqui alguma reserva e nem sempre as coisas são tão fáceis como às vezes todos gostaríamos, não é? Mas isso é quase um tema para outro webinar, quase. É verdade, não é? Mas pronto, se me dias... É aqui um desafio, pronto. Realmente é um outro tema complementar a este, mas realmente também, pronto, com a sua dinâmica própria. Exatamente. Mas pronto, estamos na direção de ter ADAS nas inspeções. Exatamente. E agora que sempre falamos de viaturas, falamos da sustentabilidade, da mobilidade, todos os carros cada vez a poluir menos, e também penso que existe alguma contribuição dos sistemas ADAS para a sustentabilidade, digamos, para reduzir o impacto da poluição das viaturas, certo? Assim, esta é uma questão que não é de resposta muito, muito fácil, não é? Porque há fatores de um lado e há fatores do outro, não é? Então, começando aqui do lado positivo, não é? Sim. Naturalmente, o ADAS, não é? Se, por exemplo, contribui para que possamos conduzir a uma velocidade constante, não é? Não está sempre a acelerar, a travar, isso, sem dúvida, vai contribuir para reduzir o consumo de combustível e, portanto, reduz as emissões, estamos a ser amigos do ambiente, não é? Até um estudo de 2022 do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América chegou à conclusão que o chamado eco-driving pode reduzir consumos de 15% a 20%, que é até significativo, não é? Por outro lado, também, até do ponto da fluidez do trânsito, não é? Circulamos todos a uma velocidade mais ou menos constante, há menos engarrafamentos, reduz-se o tempo de viagem, reduz-se as emissões. Pensando aqui na questão principal do ADAS, que é a questão da segurança, havendo menos acidentes, não é? Há menos reparações, e isso do ponto de vista ambiental, é positivo, não é? Há menos resíduos, são menos peças produzidas, também menos energia que é consumida, não é? Agora, este é o lado, digamos assim, mais positivo, há aqui um lado menos positivo, não é? Naturalmente, para fabricar sensores, câmaras, componentes ADAS, isso
consome recursos naturais, consome energia e, portanto, uma viatura que tenha sistemas ADAS, sem dúvida, acabará por ter uma pegada de carbono maior do que se não o tiver, não é? Sim. Pode haver aqui alguns fatores que às vezes são assim um bocadinho desconcertantes, não é? Por exemplo, um estudo feito em 2021 na Califórnia chegou à conclusão que as viaturas que tinham sistemas ADAS, os condutores até faziam mais 8.000 km por ano, porque contribuía para eles conduzirem com menos esforço e menos stress, não é? Não. Portanto, não é uma resposta... Sim, por acaso ia perguntar porque é que eles faziam 8.000 km. Agora, por sentem-se mais confortáveis e seguros, ao fim e ao cabo, não é? E então... É isso, não é? Portanto, no geral, esperamos que seja bom para o ambiente, não é? Mas há aqui fatores para um lado e para o outro e neste momento é difícil sermos conclusivos numa direção ou noutra. É muito curioso, muito curioso. Está muito bem, olha. E eu agora aproveitava, portanto, estamos a chegar, digamos, já à parte final do nosso webinar. Gostava de perguntar aos nossos ouvintes ou se tem alguma pergunta para colocar aqui ao engenheiro Filipe Teixeira sobre esta questão do ADAS, que realmente é uma pessoa com grande conhecimento nesta área e agradeço profundamente a sua colaboração. Não sei se há alguma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Estão-me aqui a dizer que parece que não, mas eu aproveitava para lhe fazer uma que tem a ver com esta, que o ADAS vai nos levar nitidamente para a condução autónoma. É um destino quase incontornável, não é? Não é? No fundo, podemos pôr nessa perspectiva ou na perspectiva contrária, que também é verdade, não é? Que é, não pode haver condução autónoma sem haver ADAS, não é? Sem pois, exatamente. Digam o que é que está à volta e pronto. E, claramente, o ADAS, não é? Embora tenha sido introduzido uma questão de segurança que é sempre uma questão fundamental, não é? A vida humana é sempre um valor incalculável, mas na realidade tem sido também, digamos assim, um fator decisivo para as viaturas poderem cada vez serem mais autónomas, não é? Até ao ponto em que o condutor deixe de ser condutor, não é? E ser um passageiro também dentro do carro. Não é? E depois entramos naquela história do entretenimento que já falou há bocado, não é? Que os vídeos vão ser grandes ecrãs, não é? Quase para cada um. É sempre o equilíbrio entre as várias coisas, não é? Muito bem, muito bem. Pergunto novamente se alguém quer fazer alguma pergunta relativamente a esta questão do ADAS. Realmente tinha havido aqui informação muito, muito importante de partilhar. Parece não haver perguntas. Eu então, olha, eu agradeci a todos os ouvintes, agradecia também ao engenheiro Filipe Teixeira, agradeci que deixasse aqui algumas palavras finais, digamos, sobre um resumo desta tecnologia do ADAS e do futuro e como é que a vê. Pronto, agradecer essas suas palavras agora. Obrigado pelo convite, não é? Portanto, o ADAS é atualmente, sobretudo em termos de viaturas novas, é algo incontornável, não é? É um fator crítico na segurança das viaturas, não é? Quer do ponto de vista de quem vai dentro, quem está fora, mas ao mesmo tempo também, sendo um sistema complexo, é um sistema que tem mesmo que funcionar em condições, não é? As calibrações, conforme tentei explicar, são um fator incontornável para isto funcionar bem e, portanto, temos que estar atentos se a viatura que temos tem estes sistemas, provavelmente ou tendencialmente cada vez mais terá, estar atentos quer a situações que possam, digamos assim, descalibrar estes sistemas, como também, quando precisamos de calibrar, temos que verificar, não é, no fundo, se a oficina ou o centro onde vamos fazer esse trabalho, não é, se há realmente capacidade para fazer isso dentro das especificações do fabricante, não é, se tem os equipamentos, se tem a informação adequada para poder fazer o trabalho dentro das melhores condições, para podermos todos circular em segurança, porque, no fundo, esse é o aspecto fundamental. Não é? E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pelo convite à ANEC. O prazer foi todo nosso. Olha, nós é que agradecemos a partilha deste conhecimento, foi muito importante para abordarmos aqui a questão do ADAS e despeço-me. Está aqui uma pergunta. Qual a responsabilidade de uma oficina que calibra mal um componente ADAS? José Filipe Teixeira, quer responder?
essa é uma questão, pronto, não é? Um dos componentes ADAS, conforme vimos, não é? Tem a ver com a questão de gravar eventos, não é? Alguns segundos antes e uns milissegundos após o acidente. Portanto, o ADAS não apenas existe para prevenir acidentes, como também cada vez mais para também ajudar a entender porque é que os acidentes ocorrem e o que é que correu mal. Não é? É esse o objetivo, digamos assim, das caixas negras, usando uma expressão mais comum, que fazem parte dos componentes ADAS. Não é? Naturalmente, se a reparação não é bem feita, não é? Uma oficina hoje em dia, se não faz uma reparação em boas condições e se isso for provado, não é? Naturalmente tem responsabilidade sobre isso. Não é? E se isso é verdade a reparar travões, também será verdade, com certeza, a calibrar o sistema ADAS. Não é? Portanto, é um trabalho especializado, digamos assim, e, portanto, as oficinas não é? Têm que escolher, no fundo, se vão entrar diretamente nesse negócio, equipando-se para esse efeito e fazendo a formação necessária, ou se vão ter, digamos assim, parcerias a quem recorrem para realizar esses serviços e para garantir, no fundo, a segurança aos seus clientes e a todos nós. Bem, então, agradeço a pergunta ao Joaquim Pereira e pergunto se existem mais algumas perguntas. Bem, então parece que não. Mas vou então aproveitar para mais uma vez agradecer ao Engenheiro Filipe Teixeira a sua presença, a sua partilha do seu conhecimento, a todos os ouvintes e sempre com este cuidado que a segurança é que nos deve guiar a todos nesta condução na estrada. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.